Um feliz sábado. E o meu desejo, e eu creio que o seu também, é que essa bendita esperança se concretize em nossos próprios dias. Afinal de contas, temos esperado muito tempo. E o problema não é de Deus, é nosso. Mas que Deus possa levantar uma geração que realmente cumpra a missão que Ele nos concedeu. Ontem à noite nós falamos de alguns desafios, algumas distorções que nós enfrentamos no nosso mundo globalizado. E hoje eu gostaria de refletir mais especificamente sobre a nossa bendita esperança. O dia era 27 de dezembro de 1985, e esse seria o dia da minha ordenação ao ministério. Só que, em vez dessa cerimônia ocorrer, foi o dia do sepultamento da minha irmã. Com 35 anos de idade. Quando nós chegamos, a minha esposa, meu irmão e minha cunhada, chegamos no lugar onde ela residia, quem nos recebeu na frente foi o seu pequeno filho de 3 anos e meio. E ele veio me abraçar, e como eu era chamado em casa de Ronald, porque meu pai também era Alberto, ele disse: tio Ronald, você sabia que a mamãe morreu? E aquilo cortou meu coração. Eu disse: é mesmo? E o que vai acontecer? Ele acrescentou: ela está lá na igreja, e nós vamos lá para a cerimônia, e ela vai ser colocada no cemitério. Mas quando Jesus voltar, ela vai ressuscitar e nós vamos ter a mamãe de novo. Essa pode ser uma mera reflexão do que o pai havia lhe contado, mas essa é a bendita esperança que tem transposto os séculos e chega até nós, como herdeiros dessa esperança. Jesus, em realidade, ele respondeu a essa questão, a indagação dos discípulos. E em Mateus capítulo 24, verso 3, você encontra esse texto tão importante. No Monte das Oliveiras, achando-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá de tua vinda e da consumação dos séculos? Essa pergunta tem sido feita ao longo dos séculos. E, em realidade, todos os verdadeiros adventistas, não estou mencionando apenas aqueles que são membros da Igreja Adventista, mas os que aguardam a vinda de Cristo ao longo dos anos, sempre anelaram ver Jesus voltando em seus próprios dias. Até mesmo Lutero, ele cria que, quem sabe, demorasse alguns séculos. Mas no período mais obscuro da Reforma Protestante, ele até disse: eu creio que ele vai voltar em nossos dias. Agora, isso não é uma mera ilusão, é a esperança que nós temos. E alguns dizem que essa esperança pode ser uma mera utopia. E vamos supor que fosse uma utopia, como disse alguém. Ainda assim compensa viver por essa utopia, porque ela pelo menos dá sentido à vida. Sem essa esperança, a vida não tem sentido. Mas Paulo é bem claro em dizer que isso não é mera utopia, é uma realidade, e Pedro também. Agora, a pergunta que surge é: poderia a volta de Cristo ocorrer em nossos dias? Será que o mundo está preparado para isso? Bem, havia uma época na qual os adventistas do sétimo dia eram os únicos, entre aspas, malucos, que falavam do fim do mundo e da segunda vinda. O fim do mundo sempre se falou ao longo da história do cristianismo, mas que falavam que Jesus voltaria. Só que, por incrível que pareça,
Hoje, os próprios cientistas ateus falam que o mundo não pode durar muito tempo e que o ecossistema vai se desintegrando cada vez mais. Um exemplo disso, não sei se você já acompanhou, mas em 1947, os cientistas atômicos de Chicago, eles colocaram em sua revista pela primeira vez o que se chama o boletim, ou seja, o relógio Doomsday, ou seja, o relógio do apocalíptico, o relógio do juízo final, como é traduzido. E esse relógio, ele mostra quão próximo nós estamos de uma iminente catástrofe global. E aqui você tem a primeira edição da revista, onde apareceu esse relógio estampado na própria capa. E agora o último relatório do início desse ano, final de janeiro. E esse relógio tem sido avançado, os seus ponteiros, ou retrocedido, de acordo com os desafios que o mundo vem enfrentando, principalmente no lado atômico. Agora, nunca, durante todos esses anos, o relógio esteve tão próximo do fim do mundo como está hoje. Não pelo lado cronológico, mas especialmente pelos desastres e o risco de uma guerra nuclear. E não só isso, eles levam em consideração também outras questões, como, por exemplo, a questão cibernética. A gente pode ter uma crise cibernética no mundo das comunicações e a desintegração do ecossistema também. Se você pesquisar na internet, você pode baixar esse último boletim, que é de janeiro, dia 27 de janeiro, e ler, porque é muito interessante o que eles dizem. Agora, dentro desse cenário, a pergunta é: poderia Jesus voltar hoje? A resposta é sim e não, dependendo da perspectiva que você tem. Para o mundo, eu creio que ainda não, porque nós sabemos profeticamente que alguns acontecimentos precederão a segunda vinda e não ocorrerão em um só dia. Vai demorar um pouco de tempo. Embora nós sabemos que os últimos acontecimentos serão rápidos. Agora, para mim, ele pode vir hoje. E nós não sabemos quando será o fim de nossa vida. É lógico que nós temos muitos detalhes sobre isso, e se você quiser estudar em mais detalhes, pode ler principalmente o livro Eventos Finais, onde você tem mais ou menos cronologicamente colocado a sequência. Mas talvez alguns com um pouco mais de quilômetros rodados conhecem esse diagrama que é do livro Preparação para a Crise Final, onde você tem uma sequência deles. Vai ocorrer a finalização da pregação do Evangelho, a conclusão da pregação do Evangelho nesse mundo, a chuva serôdia. E então você tem quase que aquilo que eu chamo uma retroalimentação. É pregando que a gente é aquecido o coração, mas ao mesmo tempo é a poderosa atuação do Espírito Santo que vai nos capacitar para os eventos finais e para a finalização da pregação do Evangelho. Nós temos também a sacudidura que deverá ocorrer. E algumas pessoas perguntam quando a sacudidura vai começar. Nós tivemos um trabalho de uma tese de doutorado sobre esse assunto, defendida aqui no próprio UNASP, onde a conclusão foi de que houve diferentes momentos em que ocorreram a sacudidura, ao ponto que Ellen White mesmo diz: a sacudidura já começou, a sacudidura já começou. Mas essas sacudiduras locais vão convergir numa sacudidura global. E olhando o cenário do mundo e a realidade da igreja hoje,
eu diria que a sacudidura está em andamento, porque nunca se viu, até mesmo dentro da igreja, tantas vozes com ódio no seu coração contra os irmãos e publicando o que bem entendem. E eu costumo até perguntar, se isso não é sacudidura, diga-me o que é. Porque essa é a realidade do nosso mundo. Nós falamos ontem à noite sobre a questão do decreto dominical. Algumas pessoas questionam e dizem que isso é uma profecia condicional e que poderá não acontecer. Lendo o que a Bíblia diz e Ellen White também, eu creio que não é condicional. Do contrário, você tem que admitir que o diabo se tornou mais amigo do povo de Deus hoje do que era no passado. Quando é normalmente pior, está cheio de ódio. E então você tem vários outros acontecimentos e eu não gostaria de gastar tanto tempo nessa parte mais técnica. Mas há uma questão que inquieta algumas pessoas. E é esse texto que nós encontramos em Mateus 24, verso 14. E Jesus diz: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Sabe que há um autor americano que diz o seguinte, que nenhumas 25 palavras em inglês impactaram tanto um grupo tão significativo como essas palavras impactaram os adventistas do sétimo dia, e que tem andado pelo mundo afora pregando essa mensagem, ou seja, o Evangelho eterno. Não sei se você já pensou nisso, mas se você olhar para o globo terrestre e você pensar na pregação das 3 mensagens angélicas, tenha em mente que nem todos os países do mundo são o Brasil. A minha esposa e eu tivemos ano passado num país onde haviam adventistas e pela primeira vez se fez uma reunião deles naquele país, assim, de todos os adventistas, mas ninguém era local, todos eram estrangeiros. Um país de 35 milhões de habitantes. E como será concluída a pregação do Evangelho? Em alguns lugares, nós já tivemos mais membros do que temos hoje. E nós nos perguntamos, e então, como vai ocorrer o final de todas as coisas? Bom, nós sabemos que os últimos acontecimentos são rápidos. Eu creio pessoalmente de que a internet vai desempenhar um papel muito importante. Em realidade, basta uma notícia aparecer, ou os meios de comunicação, melhor dito, isso pode correr o mundo. Em alguns desses lugares que são resistentes ao Evangelho e plenamente fechados, há formas da mensagem ir por diferentes meios do que meramente pessoal. Agora, tenha em mente também que Ellen White diz que, pelo menos há umas 5 ou 6 declarações dela, onde ela diz que há esperança para os gentios. O seu dever e o meu dever é pregarmos o Evangelho pessoalmente, não apenas para a salvação dos demais, para a nossa própria salvação também. Porque é dando que se recebe. E o Evangelho deve ser pregado com poder ao mundo. Mas nós temos ainda tribos que não foram alcançadas no mundo. E que são completamente alheias nos grandes lugares, nas grandes florestas do mundo. E eles vão ficar sem esperança. Se Deus não discrimina seres humanos, o que acontecerá com eles? Como eu falei, Ellen White comenta aquele texto de Romanos capítulo 2, verso 14, que diz: aqueles que não tendo conhecimento da lei escrita, a consciência lhes serve de lei. E eles vivem de acordo com a luz que têm, e não serão desapontados. E se você quiser ler um pouquinho mais, o Desejar de Todas as Nações tem 2 citações, mas no livro Profetas e Reis, tem um capítulo intitulado Esperança para os Gentios. E compensa dar uma lida.
todos os seres humanos que serão salvos, inclusive os legalistas, serão salvos pela graça de Cristo. Eu lembro que uma vez alguém me passou um sermão que havia sido pregado em uma igreja, acho que em Nova York, em alemão até o sermão, que dizia que Deus tem 2 planos de salvação, um para aqueles que conheceram o Evangelho e outros para aqueles que não conheceram. Não são 2 planos, é um só plano, de acordo com a luz que a pessoa tem. Mas nossa missão é pregar o Evangelho, porque a vontade de Deus não é a ignorância, é que o mundo seja coberto pela mensagem de salvação. E você e eu temos esse privilégio. Agora, como irá ocorrer o final de todas as coisas, só Deus sabe, e isso é suficiente para você e para mim. Nós não precisamos ingressar mais no caminho da especulação. Agora, tenha em mente uma coisa que eu julgo muito importante. Eu creio que a pregação do Evangelho no mundo, em cumprimento das palavras de Cristo e de sua comissão, é uma pregação tridimensional. Eu vou começar pelo mais distante. Nós temos que pregar o Evangelho a todo mundo, porque até mesmo a primeira mensagem angélica diz a toda nação, tribo, língua e povo. E nós temos esse privilégio. E sabe que eu admiro muito diferentes segmentos da igreja. Eu admiro a administração que leva a liderança avante nesses dias tão desafiadores. Também a comunidade acadêmica, os teólogos com os quais a gente trabalha mais proximamente. Mas tem um grupo que eu admiro mais do que todos. E esse grupo são os missionários da igreja, que deixam o conforto do seu lar e vão para os lugares mais distantes da terra. Eles não têm ninguém para lhes recepcionar, muitas vezes só recebem pancadaria, como a gente diz. Mas lá estão eles, fiéis ao seu dever. Que inspiração é ler a biografia de alguns desses pioneiros. Eu lembro de um Anderson. Esse indivíduo foi para o sul da África, não África do Sul, mas o sul da África, por alguns lugares ali, com missionário, alguns casais foram com ele. E só alguns deles debandaram, morreram, a esposa faleceu e ficou ele. Mas não abandonou o campo missionário. Continuou ali. E é desse tipo de perfil que nós precisamos ainda hoje. Mas nós temos um outro grupo que precisa ser evangelizados, aquelas pessoas que são do nosso círculo de influência também. Pode ser seus familiares, pode ser seus amigos, vizinhos ou alguma outra pessoa com a qual você tem contato direto. Mas a terceira dimensão que a gente esquece muitas vezes da pregação do Evangelho é o nosso próprio coração. Ele é um campo missionário. Assim como você prega para outros, você precisa pregar para você também. E normalmente, pelo menos segundo os ensinos de Jesus Cristo, o primeiro campo missionário é o nosso próprio coração. E transbordando do poder e da alegria da salvação, nós comunicamos a outros como exemplos vivos. E isso pode contagiar ao mundo. Agora, a pergunta que surge nesse contexto é: qual será a geração que terminará a pregação do Evangelho? Se não for a nossa, terá Deus de esperar uma outra geração? Será que nós não temos como ter o nosso coração aquecido para levar avante essa grande comissão? Eu gosto muito de uma declaração de John Wesley, que escreveu para um amigo em 1777, em uma pequena carta bem curtinha, e ali aparece essa declaração: dá-me 100 pregadores que temam nada senão o pecado e que nada desejem senão a Deus.
E não me importo mesmo se são clérigos ou leigos, pois isso fará estremecer os portões do inferno e estabelecer o reino dos céus na terra. Já pensou? Uma geração de pessoas totalmente comprometidas, que nada tema senão o pecado e nada desejem senão a Deus. Será que esse não podia ser o perfil da nossa geração? A característica do NASP Engenheiro Coelho, ou a característica onde quer que você esteja nesse momento? E nessa linha, Ellen White tem também uma declaração que ela demonstra qual vai ser o perfil da geração que terminará a pregação do Evangelho no mundo. Ela diz: servos de Deus com o rosto iluminado, irradiando uma santa consagração, se apressarão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Que coisa extraordinária. Eu acho que nós precisamos ler um pouquinho mais esse tipo de declarações para nos aquecer o coração e nos encher de ânimo e de determinação. O mundo clama por esperança, e nós temos essa esperança e parece que a gente não tem muita convicção. Eu lembro que Ellen White tem uma história que ela conta de um pregador britânico que foi falar com um comediante que era muito exitoso na sua performance. E aí perguntou a ele: mas escuta, qual que é o segredo do seu sucesso? O segredo do meu sucesso é que eu falo a mentira como se fosse verdade. Mas eu também posso dizer o segredo do seu fracasso, é que você fala a verdade como se fosse mentira. Por que a nossa geração não podia ser uma geração caracterizada por determinação e por entusiasmo pelo poder transformador do Evangelho? É exatamente esta falta de convicção que muitas vezes é a causa da nossa dificuldade. Agora, falando desses temas, surge uma outra pergunta. Não seria a nossa esperança uma mera utopia? Eu já falei sobre isso um pouquinho. Será que não é uma ilusão? Eu havia lecionado uma classe na Universidade Adventista de Plata, e então um motorista não adventista, o senhor já de boa idade, que era motorista de táxi, me levou da universidade para o aeroporto de Santa Fé. E no caminho eu perguntei para ele: você conhece os adventistas? Ele disse: sim, eu presto serviços aqui para a universidade. E você conhece a mensagem adventista também? Sim. Eu recebi estudos bíblicos do Dr. Humberto Treyer, e assim contou alguma coisa. E eu disse: o que lhe pareceu a mensagem? Ele disse: veja, ele falou do céu com ruas de ouro, cidade, etc., etc., com árvores, com rios e tudo. E eu fui então procurar o padre da minha paróquia, numa cidade aqui perto, e perguntei para ele: o que você tem a dizer sobre essa ideia do céu? Com ruas de ouro, com árvores, com tudo isso. Ele disse: olha, isso é uma mera ilusão. Não existe cidade de ouro. E lembra? Era o líder religioso da sua paróquia. Isso é uma mera utopia. Não existe isso. Também não existe vida eterna. Vida eterna, ela é perpetuada gerando-se filhos. Então você tem o seu filho e vai perpetuando a vida ao longo do tempo. Aí eu disse para ele: se vida eterna é isso que o seu padre lhe disse, eu posso lhe dizer que pelo menos oficialmente ele mesmo não tem vida eterna, por causa do celibato clerical. Veja,
ele não ficou sem saída e eu decidi ficar em silêncio, né, também sobre esse assunto, e nosso assunto terminou por ali. Mas algumas pessoas têm dificuldade. Por que não conseguem crer ou ter uma convicção clara sobre a realidade do céu? A dificuldade é que muitos de nós fomos influenciados pelo pensamento grego que forjou a nossa cultura ocidental. Se é tangível, é aqui. Aqui tem pessoas que eu vejo, posso tocar, tem outras coisas mais, mas o mundo espiritual é o mundo etéreo, imaterial. Se esta é a sua concepção, não tem como imaginar um céu concreto e um céu real. Eu até tive uma experiência no Nordeste do Brasil, uma vez que eu fui fazer uma programação, e tinha alguém que é fora-adventista e que não cria mais no santuário. E eu usei vários textos bíblicos sobre o assunto, principalmente da Epístola aos Hebreus, onde é mencionado o verdadeiro, o real santuário, não feito por mãos humanas, mas feito por Deus e assim por diante. Ele simplesmente dizia, eu não creio, eu não creio. Bom, eu disse, eu não vou mudar a sua cabeça. E eu disse para ele, enquanto você pensar como um grego, você não vai crer nisso mesmo. Você tem que mudar sua mentalidade e ter uma visão bíblica. Aí sim. Mas essa é a realidade. Hoje várias pessoas têm dificuldades. Mas Pedro é muito claro e incisivo. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, e o texto continua descrevendo a experiência da transfiguração, onde apareceu o reino de Deus em miniatura. E essa é a experiência a qual Pedro se alude. Mas também em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo chega a dizer que se a nossa esperança se limita a esse mundo, nós somos os mais desgraçados e infelizes. Mas em realidade nós temos uma esperança real e concreta. E em nossos minutos que ainda temos, eu gostaria de refletir um pouco sobre 4 conceitos fundamentais sobre o céu, que eu creio que você não deveria esquecer e que fazem parte da nossa esperança. Em primeiro lugar, o céu é um lugar real, mas sem a presença do pecado e do tempo que desgasta as coisas, como nós o conhecemos. Se você for ao livro do Apocalipse, você vai encontrar no Apocalipse várias alusões onde o apóstolo diz, eu vi, mas eu vi também. E não são só esses dois textos que eu menciono aqui. Nesses ele diz, vi novo céu e nova terra. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Então, os profetas bíblicos tiveram o privilégio, pelo menos alguns deles, de ver essa esperança que nos aguarda. Então não é meramente uma utopia. Em realidade, se nós voltarmos para o jardim do Éden, de onde os nossos primeiros pais saíram, e para a cidade santa, eu creio que era um lugar real. Simplesmente nós voltaremos àquilo de onde saímos, como raça humana. Mas o céu é real, não é mera utopia. Em segundo lugar, o céu não será um lugar de amnésia. Talvez você possa me perguntar, sim, mas não tem textos que diz que das coisas passadas não se terá lembrança, etc. E que Deus
perdoa e esquece os nossos pecados? Veja, aí nós entramos num assunto um pouquinho complicado. Se eu digo que Deus esquece, ou seja, deixa de saber algumas coisas, isso tem uma séria implicação na sua onisciência. Então existem coisas, existem conhecimento que ele não mais tem. Não é assim. O esquecer não é simplesmente apagar tudo, mas embora aquele conhecimento seja conhecível, ele não interfere na nossa alegria. Simplesmente um ponto muito importante. Veja aqui, nós somos informados que após a segunda vinda de Cristo, nós nos encontraremos com as pessoas que conhecemos aqui na terra. E eu gosto muito dessa declaração. Crianças são levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães. Amigos separados pela morte por longo tempo se encontrarão para nunca mais se separarem. E com cânticos de alegria subirão juntos para a cidade de Deus. Eu tive uma experiência muito dramática uma vez no Rio de Janeiro. Havia terminado a programação e uma pessoa queria falar comigo. E a pessoa abordou e disse, olha, eu preciso conversar com você. E ele disse, minha esposa, está grávida e os médicos, não um só, mas os médicos constataram que o bebê está sem cérebro. E ela precisaria fazer um aborto. E ela não quer. O que você me diz? Eu disse, veja, essa é uma decisão de vocês. Você tem plena liberdade de fazer esse aborto, uma vez que é uma coisa constatada clinicamente. Mas, se não quiserem, é uma decisão de vocês. E aí, eu disse, eu vou escrever um artigo para vocês, para a revista do Ancião, onde eu tinha uma coluna sobre esse assunto. E eu mandei para ele depois, antes de ser publicado, sobre a salvação de bebês que morrem em tenra idade. E em outra ocasião eu encontrei, ele disse, olha, fez muito bem para minha esposa e para mim, e o bebê sobreviveu por 2 semanas. Sabe que muitas vezes até a própria medula faz o serviço do cérebro, até certo sentido. E para ela foi muito bom ter tido o seu momento, o seu período de luto. Agora, há muitas pessoas que perderam bebês, ou crianças, ou entes queridos. A bendita esperança é que nós os reencontraremos a todos aqueles que morreram no Senhor. Talvez você pergunte, o que acontecerá com as crianças que morrerem em tenra idade? Ellen White tem 3 declarações. Numa delas ela diz que crianças que morrerem em tenra idade, antes da era da razão, serão salvas, se os pais forem salvos. Ela também diz que crianças que morrerem em tenra idade, cujos pais não se salvarem, serão cuidadas no céu pelos anjos no início. E ela disse, todas as crianças cujos pais não se salvarem, serão salvas, não nos foi revelado. Mas é basicamente isso em poucas palavras. Agora veja essa outra declaração tão bonita. Os remidos hão de encontrar e reconhecer aqueles cuja atenção encaminharam ao excelso Salvador. Que alegres conversas hão de ter com essas pessoas. Eu era pecador, sem Deus e sem esperança no mundo, e você se aproximou de mim e atraiu minha atenção para o precioso Salvador como minha única esperança. Você vê que não há uma amnésia ali, ou um esquecimento dizendo, não, eu não sei de nada, porque em realidade eu não lembro de nada do passado. Não, a pessoa lembra que ela é pecadora, sem Deus e sem esperança no mundo. Mas a alegria da salvação supera todo. Outros dirão, eu era pagão em terras pagãs. Você deixou o seu lar confortável e veio me ajudar a encontrar Jesus e a crer nele
como o único Deus verdadeiro. Destruí meus ídolos, adorei a Deus e agora o vejo face a face. Que coisa maravilhosa é a recompensa pela dedicação a essa missão salvadora. Agora, no céu estará o trono de Deus em seu templo. Veja, há um assunto que algumas pessoas têm dúvida, e é o seguinte: se você for para Apocalipse capítulo 22, a pergunta que surge é: haverá santuário no céu? E alguns dizem não, porque João diz: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O texto não está dizendo que não haverá santuário. João simplesmente ficou tão impressionado com a glória da presença de Deus que nem viu o santuário lá. Mas tenha em mente que há um outro texto que você não pode deixar de lado, que é Apocalipse 7,15. O que diz esse texto? Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Você percebe que aqui diz bem claramente que o trono de Deus está dentro do santuário. E um amigo, Laszlo Galos, que é da Sérvia, mas hoje trabalha no Newbold, ele escreveu na sua tese o seguinte: quando se faz referência à presença de Deus no templo terrestre ou celestial, é em referência ao trono. O trono, portanto, implica um templo, já que há necessidade de sua morada. Então, haverá um templo. Agora, como explicar essa questão de dizer que não haverá ou não? Eu gosto de mencionar que o templo sempre existiu como lugar de adoração de Deus. Mas no contexto do pecado, ele se tornou também o lugar onde a salvação é oferecida. Mas uma vez que o pecado e pecadores não mais existirem, não há mais necessidade dessa função. Mas continuará sendo lugar de adoração a Deus. Mas isso só é compreensível se você tiver a visão bíblica. E o último ponto que eu gostaria de destacar é que os remidos verão a face de Deus. Algumas pessoas têm dificuldade de crer que se Deus o Pai será visto ou não. Mas eu creio que nós temos algumas evidências bíblicas. O texto bíblico, por exemplo, de Mateus 5:8, Jesus mesmo disse: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a mim, verão a Deus. E nós temos duas declarações que diz o seguinte: ó maravilhas do amor redentor, que alegria haverá quando, no momento em que o Pai, olhando os resgatados, contemplar a sua imagem, livre da desarmonia e da nódoa do pecado, e o ser humano novamente em harmonia com a divindade. E outra mais: e qual é a felicidade do céu senão a de ver a Deus? E que maior júbilo poderá ter o pecador salvo pela graça de Cristo do que contemplar a face de Deus e tê-lo por Pai? Que privilégio! Desde a queda de nossos primeiros pais, nenhum ser humano pôde ver a face de Deus. Mas nós temos aquele glorioso momento na citação anterior, que quando Jesus apresenta os remidos ao Pai e eles podem vê-lo outra vez. E eu gostaria de concluir nossas considerações com uma pergunta. Tudo isso é interessante, mas você estará no céu? O que significa não estar no céu? Não é meramente não ser salvo. Muito mais. Nós vamos refletir hoje à tarde um pouquinho sobre isso também. Mas que privilégio é estar lá. Em Apocalipse 15, verso 3 diz: e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus,
o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Que maravilha se eu pudesse ver naquele grande dia o pastor Lineu Soares cantando esse cântico, né? E você e eu também. Você não pode correr o risco de perder essa oportunidade. E o nosso último texto, 1 João 3, 1-3. Lembrando que esse texto, o verso 2, era o verso predileto da senhora White. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo assim como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança. Que Deus ajude você e eu, que saiamos desse lugar com novos propósitos e resoluções. Afinal de contas, o céu vale tudo para nós e se perdermos, tudo perderemos. E nós vamos, antes de cantarmos o hino final e a oração, dar um momento onde você está, para você orar a Deus em 1 minuto ou 2 e dizer a Deus: por favor, eu não posso correr o risco de não estar ali. Afinal de contas, eu gostaria de ver meu anjo da guarda que me cuidou durante toda a vida. Os meus queridos que esperam que eu esteja lá, bem como a Cristo que deu sua vida por mim e velou por mim durante toda a minha existência. Oremos por alguns instantes. Amém. Nós vamos cantar agora o hino, que é praticamente o hino oficial da nossa esperança e que foi até hino de muitas conferências gerais. Ó, que esperança! Nos colocamos de pé. Eterno Pai que estás nos céus, nós louvamos o Teu nome pela Tua majestade e grandiosidade e pelo privilégio que teremos, por Tua graça, de Te adorar face a face naquele grande dia. Que Tu possa abençoar a cada um aqui presente, que ninguém venha faltar, mas que juntos possamos ter a concretização de nossa esperança em nossos dias. É o nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém.